a prática de um esporte que parecia saudável, a prática de uma competição que parecia ser algo realmente nobre, vitória, conquista. E tudo isso me levou a ter que usar os anabolizantes, que são substâncias que parecem que não são drogas, porque são muito naturais. Eu simplesmente estava correndo atrás de um sonho. Eu queria ser um campeão, queria ser um vitorioso. Eu levei 30 anos para encontrar esse Deus. Tive que ir muito a fundo naquilo que eu achava certo, nas minhas convicções. Eu cheguei longe e fui vencedor aos olhos naturais. Consegui inúmeros títulos, inúmeros troféus, muita fama, muito reconhecimento, consegui um nome, principalmente entre aqueles que praticavam essa atividade, que conheciam esse esporte. Isso tudo parecia vitória, isso tudo tinha um sabor de vitória, e eu queria mais, e isso não tinha fim. Quanto mais eu ganhava, mais eu queria. Tendo ao meu lado o anabolizante, a força do anabolizante. Uma força que parecia real, algo que me dava realmente autoestima, que realmente me dava convicção de que eu podia vencer qualquer problema, porque eu tinha a força do anabolizante em mim e do meu lado. Uma droga aparentemente inofensiva, para mim aquilo não era droga, para mim aquilo era a minha companheira, era a minha força. Ali eu encontrava forças para viver, para respirar, para levantar, para acordar, para trabalhar, para ter minha esposa, para construir meu lar, para enfrentar as contas do dia a dia, para enfrentar os compromissos. Tudo isso dependia na minha vida da força do anabolizante. Você começa com uma dose muito pequena, ela te dá um grande efeito. Essa dose tem que ser aumentada para conseguir o mesmo efeito. E daqui a pouco a dose passa a ser uma dose cavalar, para você ter uma simples manutenção. Eu tive um infarto com 20 anos de idade, um infarto com 30 anos de idade, eu ia ter um infarto com 40 anos de idade, esse infarto seria fulminante, quando então entupiu 2 artérias da minha perna. Nessas 2 artérias entupidas, eu parei de andar, eu não conseguia mais andar. E aí então eu vi que aquele era o fim. Porém, depois de destruída a minha vida familiar, depois de destruída os meus objetivos reais aqui nessa vida, nós temos planos aqui nessa vida que não são nossos, são planos de Deus para nós. E esses planos estavam totalmente destruídos para conquistar planos meus, vitórias minhas. E eu determinei que eu ia ser Mister Universo, que eu ia ser campeão, e quanto mais eu conseguia essas vitórias, mais eu fui percebendo ao longo dos anos que eu estava afastado das verdadeiras vitórias, daquilo que Jesus tinha planejado para mim, e eu estava totalmente afastado. E a dor, a busca de alguma coisa que pudesse me ajudar a tirar daquela situação, me levou para uma igreja, primeiro pela conversão da minha esposa, pela conversão do meu filho, por um convite feito pela minha esposa, mesmo com muita reluta da minha parte, com muita não querer, não aceitar. Nunca aceitei igreja, nunca aceitei pastor, nunca aceitei dízimo, nunca aceitava as coisas que eu via que aconteciam numa igreja. Eu achava que aquilo não podia ser de Deus. E eu então começando a ver alguns testemunhos de pessoas de igreja, dos testemunhos da transformação da minha esposa, do meu filho, eu comecei a ver então que algo sobrenatural acontecia na vida dela, aonde ela estava indo. Então eu fui conhecer relutando a todo momento. Até que me ensinaram, através da Bíblia, quem é Jesus. O Jesus da Bíblia, o Jesus bíblico, o Jesus que só é falado, só é verdadeiro na Bíblia. Porque eu conhecia um Jesus que falava para mim, um Jesus que cada um comentava como ele era, o que ele fazia, o que ele não fazia, mas nunca ninguém tinha me mostrado quem era o Jesus da Bíblia. Uma pregação de um irmão, dizendo quem era Jesus Cristo da Bíblia. Eu então entendi que ele era Deus, que ele era Filho de Deus e que ele reina sobre todas as coisas e tem todo o poder nas suas mãos. E fui aprendendo ao caminhar ao longo da minha vida com Deus que Jesus reina até sobre o inferno, até sobre Satanás. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês,
é sagrado. Hoje eu tenho minha família restaurada, hoje eu tenho minha empresa restaurada, minha profissão, minha dignidade e meu nome. Tudo que me foi roubado, hoje eu tenho meu dinheiro restaurado, eu tenho tudo que me foi roubado pelos anabolizantes restaurado e tenho, acima de tudo, a comunhão, a intimidade com o Espírito Santo, que não há nada mais valioso nessa terra. E é pela comunhão com o Espírito de Deus que habita nesse templo, que foi restaurado pelo próprio Deus, que foi permitido estender os dias e muitos dias de vida pelo próprio Deus. Hoje eu uso esse templo para glorificar o nome do Senhor. Tudo foi para a glória dele, tudo é para ele. Que eu seja usado e que todos nós recebamos deste poder.